Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de um rapaz que ele morreu novo, ali por volta, ali com a idade de 29, 30 anos, mais ou menos. São Luís Gonzaga, religioso. Ele nasceu em 1568, perto de Mantua, na Lombardia, Itália. Filho dos príncipes de Castiglione. Sua mãe educou cristamente e desde cedo manifestou grande desejo de abraçar a vida religiosa. Renunciando ao principado em favor de seu irmão, ingressou na Companhia de Jesus em Roma. Durante os estudos de teologia, ocupando-se com o serviço dos doentes nos hospitais, contraiu uma doença que o levou à morte em 1591. São Luís Gonzaga é impressionante. Ele é considerado o santo da pureza. Ele morreu como seminarista. E como foi a morte dele? Foi justamente, ele contraiu na pandemia que estava acontecendo na Itália. Muitas pessoas estavam morrendo. E ele, em vez de ele se preservar, o que foi que ele fez? Ele pediu autorização ao superior para que ele pudesse cuidar dos doentes. Lembremos do nosso tempo aí da pandemia do Covid-19. O que foi que aconteceu? Quantas pessoas que fugiram, se esconderam, até nós padres, infelizmente, missas não foram celebradas justamente para preservar, para que não pudesse ser contagiado pelo Covid-19.
Então, no tempo de São Luís Gonzaga, a peste estava tomando conta de toda Roma, de toda a Itália. E ele, como eu disse antes, pediu ao superior que ele pudesse cuidar dos pestilentos. E o superior autorizou. E ele começou a ajudar. Mas ele não ficou livre de ser contaminado, não. Ele acabou se contaminando. E aí, no ofício das leituras do dia de hoje, lá se fala de uma carta que ele escreveu para a sua mãe. E ele dizia o seguinte para a mãe dele: minha mãe, infelizmente eu contraí a peste e eu vou morrer. Não tem jeito, eu vou morrer. Mas quero te pedir uma coisa, minha mãe, que a senhora, quando me vê ali no caixão, não entre em desespero e nem culpe a Deus por causa disso. Eu quero, minha mãe, que naquele momento a senhora se alegre, porque eu vou estar diante da presença de Deus, diante de Deus que eu tanto desejei, diante desse Jesus que eu tanto amo. Eu estarei lá, minha mãe, e peço à senhora que a senhora reze por mim, e lá eu estarei aguardando a senhora para que um dia nós possamos estar no céu, contemplando a face de Deus. Veja como um jovem, eu falei que ele havia morrido ali com a idade de 29, 30, mas é que agora eu não tenho a idade clara, mas ele morreu muito cedo, né? Ele ali beira a idade de Santa Teresinha, nos seus 24, 25 anos. Então, é mais ou menos nesse período aqui que ele acabou falecendo. O São Luís Gonzaga, como eu disse antes, ele vivia uma questão da pureza dentro dele, que quando ele andava pelas ruas, ele sempre andava com os olhos voltados para o chão, para que ele não pudesse ver as mulheres e não pudesse ser contagiado com o pecado da impureza. Fala-se na história da vida dele que ele pediu ao diretor espiritual dele que lhe desse uma vida do santo, a história da vida dos santos, para que ele pudesse ler. E o diretor espiritual deu o livro das Confissões de Santo Agostinho. Ele começou a ler o livro das Confissões de Santo Agostinho e depois ele devolveu para o confessor, ou o diretor espiritual, dizendo para ele o seguinte: olha, esse livro não está me fazendo bem. Ele não está me fazendo bem. E pediu um outro. Por quê? Por causa da vida devassa, a vida errada que Santo Agostinho levava. Ele pediu para você ver a pureza deste santo que morreu ainda muito jovem. Nos tempos de hoje, onde a impureza está batendo na nossa porta, peçamos a São Luís Gonzaga que ele interceda por nós para que nós possamos levar uma vida pura. E não esquecendo o evangelho de hoje, que é Mateus, capítulo 6, do versículo 24 até o 34, Jesus está falando aqui dos dois deuses, o Deus Mamon, que é o dinheiro, e Deus, ele, que é o Senhor. E ele começa: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Você vê que na vida de São Luís Gonzaga, ele tinha um desprendimento total. Um outro fato da vida dele: ele era filho de uma família muito nobre.
E ele levou tão a sério a vida de pobreza que fala que ele esqueceu. Olha, estou dizendo para você, ele esqueceu que ele era de uma família nobre. Porque ele viveu a pobreza de coração, que é o que Jesus está nos ensinando hoje no Evangelho, que nós não devemos viver uma preocupação exagerada com o comer, com o vestir, com o beber, que é necessário para a nossa vida. Quem é que consegue ficar sem o alimento? Quem é que consegue ficar sem se vestir? Quem é que fica sem beber? São as preocupações normais de um pai de família, de uma mãe de família, que precisa manter em casa. Aí só que essas preocupações, elas se tornam tão exageradas que a pessoa pode entrar num pânico. Então Jesus está dizendo que nós não devemos nos preocupar com isso. Se as aves do céu são vestidas, então imagina cada um de nós. Se Deus faz com que os lírios do campo sejam belos, imagine nós. Ele não vai nos dar? Aí ele diz que nós devemos, primeiramente, nos preocupar com o reino dos céus, porque nós iremos passar desta vida para outra. E se nós vivemos preocupados demais com as coisas, nós iremos nos perder um dia. Lembrando de São Luís Gonzaga, peçamos a Deus a graça no dia de hoje, que a nossa preocupação maior seja a santidade, que a nossa preocupação maior é que nós sejamos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.